Fala pessoas, tudo bem? Little Talk com vocês, vamos conversar um pouquinho aqui de novo sobre Deus Ex, que eu esqueci um detalhe, uma coisa interessante do jogo que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui. E não só de Deus Ex, um pouquinho aí de teoria da conspiração, que já vem rolando há muito tempo, né? Apareceu aí, tem até um livro que eu vou citar aqui, da Anne Jacobson, que é o seguinte: se você não jogou Deus Ex, isso é um minor spoiler, não vai estragar a sua experiência de jogo, mas eu lembro muito bem que quando eu fui jogar de novo, eu falei pro pessoal que o jogo era muito sério, tinha muita coisa séria. Só que eu falei, peraí, tem alienígena no jogo, né? Minha memória falhou. Acontece que no jogo tem algumas criaturas chamadas de transgênicas, né? E quando você vê, são seres cinzas de olhos grandes, você fala, são alienígenas. Até o próprio personagem de Sedento, quando ele vai conversar com os engenheiros, com os trabalhadores, eu vou até mostrar aqui na tela a conversa dele, ele pergunta, né, você quer dizer aliens do espaço? Ele fala assim, ó, é o que eles dizem, mas eu acho que é mentira, porque os Greys, que são cinzas, são apenas clones. Eles falam que as células vieram de Roswell, mas como é que a gente vai saber? Pode ser só macacos feitos geneticamente para que não tenham cabelo, né? Aí ele fala se o Grace consegue controlar as coisas, mexer no reator que ele está lá, né? Ele fala, eles são macacos, uma coisa que eu digo, talvez eles podem ter super cérebros, né? Mas eles não sabem nada de civilização alien, porque eles nasceram em jaulas, né? Aí o que acontece é que você acaba por realmente perceber que não são aliens no jogo. E aí a gente vai através aqui de dados da Wikipedia, né? Na verdade, da Wikipedia do jogo, né? Falando sobre aí a questão, ó. Um trabalhador da área 51 especula, né, que os cinzas são macacos geneticamente modificados para não ter cabelo. No entanto, o envolvimento de macacos na criação de cinzas, né, dos Greys, não foi especificamente confirmado. E a gente lê aqui, origens. Greys foram os produtos de experimentos realizados pela Majestic 12 na área 51. Esses experimentos foram conhecidos coletivamente como projeto de manipulação bovina, que estava em andamento em 2029 ou antes. Greys foram criados cruzando o DNA de diferentes criaturas, incluindo bovinos, gado. Portanto, os Greys, juntamente com outras criaturas geneticamente modificadas, como Grizzle e Karkan, são conhecidos como transgênicos. Então o jogo ele tem essa, vamos dizer assim, toda essa história que faz muito sentido, né? Apesar que tem muita gente que gosta de alienígenas, que gosta da ideia de ETs, eu sou um cara assim que quando você começa a estudar velocidade da luz, distância das coisas no universo, você começa a ficar meio assim. E ufólogos sérios sabem que até hoje nada foi confirmado, imagens nenhuma a gente pode dizer 100% que é uma coisa assim, né, que vieram de outro mundo. E eu já fiz estudos, pesquisei bastante coisa e nunca vi algo concreto. Então, eu sei de histórias mais interessantes, como desse livro aqui, né, da Anne Jacobson, que ela fala, né, Área 51 sem censura, história americana, entre outras coisas de história, tá? E a gente tem que lembrar que no mundo já teve aí vários tipos de naves bem diferentes, né, como essas daqui que vocês estão vendo da Segunda Guerra Mundial. Mas o que eu queria dizer do livro dela e da história dela, que é o mais interessante. Então, como eu estava dizendo, Deus Ex fui jogar de novo, eu falei, pô, mas tem alienígena, a galera vai ficar meio chateada porque, né, alienígena é um negócio meio teoria da conspiração demais. Lê do engano meu, que eu não lembrava muito bem no game. Acontece o seguinte, acabei por jogar de novo, vi isso aí e bate muito com o livro da Anne, que ela fala justamente o quê? Que em 1947, a história de Roswell, caiu uma nave lá e os caras pegaram essa nave, falaram que era um balão meteorológico, mais ou menos como a gente viu a questão da China, né? Quem é membro do canal do Lula Vlog já viu essa história que eu contei lá. E mais ou menos em 1951 eles fizeram uma área secreta que poucas vezes foi citada, por mais que eles negaram muito de Área 51. Hoje em dia a Área 51 já é aceita, né, em Nevada. O que acontece é que em Roswell, aquela nave realmente tinha algo estranho. Só que muita gente achou que era ou ET de verdade, né, simples assim, ou era um balão meteorológico. A história real, ou pelo menos a fonte da Anne Jacobson falou, que na verdade aquilo tudo não passava de uma propaganda comunista encabeçada pelo Stalin para desmoralização dos Estados Unidos, um hoax para abalar, né, a moral americana e também, vamos dizer assim, falar assim, olha como vocês são tolos, olha como a gente tem uma tecnologia avançada, o que você vai explicar para o povo? Né, tinha toda aquela história de Guerra dos Mundos, né, que saiu na rádio, as pessoas ficaram desesperadas. O Stalin usou isso praticamente para justamente mexer com os Estados Unidos naquela época. Então o que acontece? O que tinha nessa nave, né, diz o livro, que ou era pessoas alteradas geneticamente ou por cirurgias estéticas para não parecerem humanas. Pessoas desnutridas, bem magras, não sei se foram modificadas assim,
né? E falam até que poderia ser pré-adolescentes, pessoas pequenas, para justamente não parecer humano. Quando caiu essa nave nos Estados Unidos, os americanos pegaram, viram que tinha algo muito estranho. E por isso que teve todo aquele segredo. Um balão meteorológico, mas era tudo muito bizarro, que eles nem deixavam ver, era tudo coberto. Os militares trataram como um segredo absoluto, né? Mas pelo visto existia sim essa possibilidade. Falam até que os Estados Unidos também já pensou em fazer coisas parecidas para o abalo psicológico, né, do seu adversário. Lembrando que o Stalin era o mestre da propaganda, em usar a propaganda para a questão de guerra, né, a questão política da coisa, né? Então essa história aí é muito interessante do Deus Ex, porque ele faz justamente, né, essa análise mais fria de não existir o aliens, mas sim existir aí uma guerra, né, política de países, da geopolítica, onde você tem aí os Stalin comunistas tentando desestabilizar os Estados Unidos, fazendo de tolos, né? E o povo ficar completamente assustado. Imagina se essa nave cai no meio de uma cidade ou outra coisa e as pessoas conseguem ver, né, o que foi que caiu, ou essas espécies aí com a pele modificada, né? Tudo isso pode acontecer. Lembrando que no jogo tem outros seres, né, que são geneticamente modificados. Se você parar aí um pouco para ver o que a China faz, né, com animais, dentre outras coisas que eles tentam modificar animais. No jogo ele tem animais feitos para serem mais assim, digamos, para guerra, né? Que tenham ataques ácidos, o tipo de seres que tem aí vamos dizer, por exemplo, os Greys no jogo eles têm uma questão de radioativo, né? Eles liberam radiação, então são seres perigosos. E uma coisa que eu não falei, né, do Deus Ex é justamente isso. Até as teorias mais extremas, elas batem mais ou menos do que muita gente que já aí conversou, discutiu com o pessoal da CIA, né, questão de guerra, estratégias de guerra, tecnologias, pessoal, até mesmo o criador do Arquivo X, foi conversado e vê que isso aí bate muito bem. Eu sei que muita gente gosta de ETs, de ufologia e tal, mas e aí, se for tudo uma questão de guerra? Você vê o balão aí da China aparecendo, os Estados Unidos derrubando. Da onde veio? Como é que o balão conseguiu assim aparecer do nada ali, né? Ou será que pode até ser mesmo algo dos Estados Unidos? Só que não, a China já confirmou que é deles, né? Eles poderiam falar que não era, mas já foi confirmado e tentaram dar outra desculpa, falar que era uma questão de uma empresa privada que estava usando o balão. Mas e se você consegue, né, entrar aí no espaço aéreo através de uma nave dessa, deixar cair lá, tem os seres estranhos, né, que foi confirmado os seres humanos modificados, justamente para dar esse abalo, né? E é isso que eu acho tão legal do Deus Ex, que eu esqueci desse detalhe, que é muito interessante o quanto esse jogo tem teorias da conspiração, que às vezes vem se, né, vamos dizer assim, se tornando reais, né? Esse foi um detalhe aí que gostaria de falar para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, mas aí qualquer coisa que eu lembre do Deus Ex, ou vocês gostarem de temas de alienígenas, né, de explicações de casos, a gente traz aqui umas coisas de tecnologia e conspiração também, não só de questão de política, seriados, que também tem muita coisa acontecendo, tá certo? Muito obrigado pela sua visita, a gente se fala em breve e até mais.